Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Glória a Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu acho interessante que nós estamos no começo do ano, e sempre que é o começo do ano, as pessoas elas iniciam o ano fazendo campanhas, elas iniciam o ano falando palavras de otimismo, palavras de bênção, palavras de vitória, faz as campanhas das portas abertas, 12 dias de campanha, né, para 12 meses do ano abençoado. Só que é interessante que todas as pessoas fazem essas campanhas, mas as pessoas não mudam a mentalidade velha, elas não mudam os caminhos antigos dela. Você vai ver que o Senhor Deus vai dizer que os pensamentos dele, os caminhos dele são mais altos. Verdade. Os caminhos que Deus ele tem para mim e para a tua vida são melhores. Os pensamentos que Deus ele pensa a meu e ao teu respeito são maiores. Glória a Deus. As pessoas elas até entram no novo ano com uma expectativa boa, mas você vai ver que elas não mudam a mentalidade, a forma de pensar, a forma de se comportar. Você vai ver que as pessoas elas só têm aquele otimismo na virada. Você vai ver que na virada do ano as pessoas têm uma palavra de um feliz ano novo, ou muitas vezes no Natal a pessoa tem uma palavra de feliz Natal, mas você vai ver que só fica no Natal e no ano novo. Quando vira o ano, as pessoas já estão com palavras otimista na boca, palavras ao contrário. Muitas vezes você está passando uma dificuldade, uma situação, uma luta, não vem uma palavra de bênção, não vem uma palavra de encorajamento, não vem uma palavra de incentivo. As palavras muitas vezes de um feliz ano novo, de um feliz Natal, ficaram no passado. As pessoas entram no ano novo com os velhos pensamentos. As pessoas, elas entram no ano novo com os velhos caminhos. E Deus estava falando aqui para o povo de Israel: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Verdade, Jesus. Você vai ver que a pastora falou aqui de Jeremias. Veja a vida de Jeremias. Ele não entendia. O que Deus tinha era grande, o que Deus tinha era maior, os caminhos de Deus eram melhores. Verdade. Mas ele estava se achando o quê? Uma criança. Ele achou que ele não sabia falar. Mas Deus disse: Jeremias, antes que você estivesse no ventre da tua mãe, antes que você estivesse fora, Deus, aleluia, Pai. Eu já sabia quem você era. Os meus caminhos, Jeremias, são maiores. Os meus pensamentos, Jeremias, são maiores. Aí você vai olhar a vida de alguns homens de Deus. Nós vamos lá no livro de Juízes, capítulo 6. A palavra do Senhor vai dizer sobre Gideão. Aí você olha, o povo de Israel tinha pecado, tinha falhado, tinha se afastado do Senhor. O povo estava desviado da presença de Deus, tinha se voltado aos ídolos mudos. Então Deus permite o povo passar um estreito financeiro. O povo plantava, os midianitas vinham, tomavam o que o povo tinha. Aí a palavra do Senhor diz que Gideão, ele era o menor, a tribo dele era menor, a família dele era mais pobre, mas Gideão estava perseverando no lagar. Gideão, ele estava pisando o trigo no lagar. E a palavra do Senhor diz que enquanto ele fazia isso, o Senhor apareceu a Gideão. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E você vai ver que Gideão, ele tinha perdido a sua identidade. Verdade. Ele já não confiava em Deus.
ele já não conseguia ver as mãos de Deus e que Deus era com ele, porque a sua situação não permitia, a sua situação não deixava. E Gideão, ele disse: se o Senhor fosse comigo, eu não estava passando essa prova. Se o Senhor fosse comigo, eu não estava passando essa luta. Se o Senhor fosse comigo, eu não estava nessa situação. Onde estão os seus grandes feitos, Deus? Onde está aquilo que nós ouvíamos dos nossos pais? Que o Senhor abriu o mar vermelho, que o Senhor fez descer maná do céu, que o Senhor transformou as águas amargas de Mara em águas doces. Se o Senhor fosse comigo, tudo isso não tinha sobrevindo sobre as nossas vidas. Porque tudo isso nos sobreveio. E qual que é a palavra do Senhor para Gideão? Gideão, vai nessa tua força. Aleluia. E é nessa tua força que eu vou livrar Israel. Os meus pensamentos, Gideão, são maiores. Os meus caminhos, Gideão, são melhores. Você está achando que você é o pequeno, que você é o mais pobre, que a sua tribo é a menor, mas eu não perguntei, eu já sei que a sua tribo é a menor, que você é o menor, que a sua família é a mais pobre. Eu não quero saber, eu quero saber que eu te chamei e é você que eu vou usar para livrar Israel. É você que eu levantei, é você que eu chamei. Então é você que vai ser o meu instrumento na terra. Glória a Deus. E ao meu, ao teu respeito, não é diferente. Nós ficamos naquela emoção de um novo ano e nós só temos um pensamento bom, ótimas expectativas na virada. Só que quando se inicia o ano, nós já se iniciamos muitas vezes numa situação para resolver, numa prova, numa luta, numa dificuldade, esmorecemos. Gideão estava esmorecido. Gideão, ele estava numa situação a qual a situação, o problema, a dificuldade, a luta já não deixava ele ver quem ele era, que era o Deus que tinha o chamado. Aí você vai olhar a situação, Deus ele chama Gideão, Gideão faz prova de Deus, acredita na promessa, acredita no milagre, começa a criar otimismo, começa a ficar confiante no Senhor, a fé de Gideão aumenta. Gideão toca a trombeta, chama o povo para a guerra, reúne 32 mil. E como nós costumamos falar, Gideão ficou confiante com 32 mil. Com 32 mil era fácil, com 32 mil era um número ótimo, com 32 mil ele tinha muita força para ir para a guerra. Só que os pensamentos de Deus são maiores. Os caminhos de Deus são melhores. Os meus pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que as terras, assim são meus pensamentos a respeito de vós, diz o Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que Deus ele chama Gideão e diz: Gideão, é muito povo. Gideão, você não vai com 32 mil, porque se você for, o povo vai se gloriar. O povo não vai me dar glória, o povo vai dizer que foi o braço deles, que foi a força dele, que foi o poder bélico dele, que foi a força militar deles, que foi a estratégia de guerra deles. Gideão, pode gritar no arraial: quem for medroso e covarde, que volte. Quem for medroso e covarde, que volte, porque Deus não conta com medroso, Deus não conta com covarde, Deus não conta com pessoas que não é constante, que não é firme, pessoa que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora Deus falou uma coisa, outra hora Deus falou outra, e Deus não é assim. Verdade. Salmos 92, versículo 5, grandes são as obras do Senhor, e muito profundo os seus pensamentos. Glória a Deus. Os pensamentos de Deus a meu e ao teu respeito são profundos. É coisas ocultas. Por isso que Deus ele diz a Jeremias: Jeremias, você clama a mim e eu vou te responder. O quê? Coisas grandes e firmes que você não sabe. A teu respeito, não tem como o homem surpreender Deus. Deus ele não é pego de surpresa pelo homem. Deus ele conhece tudo, Deus já sabia o que ele ia fazer. E Gideão toca a trombeta, 22 mil volta, fica 10 mil. Gideão já começa a se preocupar. Só que ele não tinha que se preocupar, porque era Deus que tinha chamado. Era Deus que fez a promessa. Irmão, nem sempre os caminhos de Deus são agradáveis aos nossos olhos. Verdade. Nem sempre os caminhos que Deus ele traça para mim e para a tua vida é agradável. Porque muitas vezes nós queremos ir com os 32, mas Deus ele quer mandar com os 300. Porque os caminhos do Deus ele conhece, ele sabe o que ele vai fazer, mas nem sempre é agradável.
Nem sempre é agradável viver na dependência de Deus, esperar Deus mover. Nem sempre é agradável ao homem ir pelos caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus muitas vezes são mais espinhosos, são mais trabalhosos, requer um pouquinho mais de fé. Mas no final vem a vitória, no final vem a bênção, no final vem o milagre, no final você alcança a promessa, no final você alcança aquilo que Deus tem para você. Glória a Deus. Porque são os caminhos do Senhor, eles são mais altos. Verdade, assim Jesus. como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos do Senhor são mais altos, são maiores. E a palavra do Senhor diz que Gideão, ele achou que também iria com os 10.000, mas não eram os 10.000 que Deus tinha para ele. Deus queria mostrar que ele era Deus. Muitas vezes Deus ele quer que eu e você vá na pouca força. Muitas vezes Deus quer que eu e você vá com o que temos. Sabe por quê? Porque Deus ele quer mostrar que Ele é Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus Deus. quer mostrar que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus de providência, que Deus é Deus de resposta. Aí nós olhamos os caminhos do Senhor, nem sempre são fáceis, mas são maiores do que o do homem. Os pensamentos de Deus são muito profundos. É o que o salmista ele vai dizer nesses Salmos 92, versículo 5. Senhor, grandes são as tuas obras. Eu sei que as tuas obras são grandes. O Senhor não é Deus de obras pequenas. O Senhor não é Deus de coisas pequenas. Deus é Deus de surpreende. Deus é Deus do de repente. Deus é Deus de coisas grandes. Grandes são as tuas obras, Senhor. E muito profundo os teus pensamentos. Aí nós olhamos. O salmista ele também vai dizer no Salmo 18, versículo 30. Ele diz que os caminhos do Senhor são perfeitos. E a palavra de Deus ela é provada. Ninguém que fez prova da palavra do Senhor se arrependeu depois. Verdade. Mas nem sempre os caminhos do homem são os caminhos de Deus. Aí nós olhamos a palavra do Senhor. Diz que uma viúva ela vem até Eliseu. E ela conta a sua situação, ela conta o que estava passando, ela conta a sua dificuldade, ela conta que ela estava numa prova, que ela estava numa luta, iam levar os filhos dela, iam tomar tudo que ela tinha, ia perder tudo, porque o marido já tinha falecido, e ela não tinha uma fonte de renda, ela não tinha como se manter, ela vai pedir ajuda ao profeta. Mas a direção que Deus dá para ela nem sempre era agradável aos olhos dela. Sai nas casas batendo, pedindo uma vasilha. O que você tem em casa? Só tem um pouco de azeite. Olha a estratégia que Deus dá. Mas as estratégias de Deus às vezes parecem loucura. As estratégias de Deus nem sempre é as que nós estamos esperando. Verdade, Jesus. Nós vamos por um caminho, mas Deus está vindo por outro. Muitas vezes nós estamos olhando aquele caminho grande, espaçoso, mas Deus é um caminho apertado, mas é ali que Deus vai honrar. Glória a Deus. E as formas de Deus trabalhar. Aquela viúva ela queria uma direção do profeta, ela queria que o profeta fizesse algo. O marido dela tinha sido temente a Deus, o marido dela tinha sido zeloso com a palavra de Deus, fazia parte dos filhos dos profetas. E a palavra do Senhor diz que o profeta pergunta: o que você tem, mulher, em casa? Eu só tenho um pouco de azeite. Vai, bate nas portas, pede vasilha. Veja a tua porta e deita o azeite na vasilha. Olha os caminhos do Senhor. Olha as direções que Deus dá. Olha as formas que Deus trabalha. Gideão acha que vai com 32. Gideão grita, volta 22, fica 10.000. Dos 10.000, vai para o ribeiro, vai beber água. Os que não vigiavam, 7.000 que não vigiavam, baixaram a cabeça. Não prestava atenção, ia perder a cabeça na guerra. Não servia para Deus. Não servia, porque Deus ele também não conta com desatento. A bênção passa, o milagre passa. E foi o que eu preguei também quarta-feira. Quando Elias ele fala para Eliseu, você tem que olhar para mim, você tem que olhar para o alto, você tem que olhar para Deus. Você tem que olhar, se você vê, você vai receber. Se você não vê, você vai perder. Sabe o que acontece? As pessoas entram no culto, só que não ficam ligadas no trono da graça.
Muitos entram no culto, a bênção passa e a pessoa perde. Verdade. Presta atenção, a palavra do Senhor diz. Eliseu, ele diz para a viúva: ó, presta atenção, fecha a tua porta, pega as vasilhas, não fala para ninguém. Irmão, a estratégia que Deus te der, que é um segredo de Deus, cuidado para quem você fala, cuidado para quem você conta o milagre, cuidado para quem você conta a bênção, cuidado, porque muitas vezes na nossa empolgação nós abrimos a boca, na nossa empolgação Deus nos dá a estratégia, na nossa empolgação Deus nos dá a bênção, mas nós contamos para aquela pessoa que não era para contar. Cuidado com os espias. Tem muitos espias no nosso meio. É os espião, é aqueles que vêm só para saber qual é a direção que nós estamos tomando, para onde nós estamos indo, como estão as coisas, se está bem, se está mal. É os curiosos. E é o que Deus ele fala ali através da boca de Eliseu: mulher, fecha a tua porta, pega as vasilhas, não fala para ninguém a estratégia de Deus, não fala para ninguém o que Deus falou com você, guarda com você, deita o azeite. E a palavra de Deus diz que quando ela deitava o azeite, enquanto não acabou as vasilhas, não parou de cair azeite. Aleluia. Olha a providência, olha o milagre, irmão. Glória a Deus. É os caminhos do Senhor, os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos. Aleluias. A palavra de Deus, ela não é vazia, ela não vai vazia. Assim como desce a chuva e assim como cai a neve, e elas para lá, elas não voltam, elas caem, elas regam, elas brotam e elas dão pão. Aquele que semeia, assim são as palavras do Senhor. Ela não voltará vazia, a palavra que sai da boca do Senhor, mas ela produzirá o resultado, ela produzirá o milagre, ela vai produzir a bênção pela qual ela está sendo liberada esta noite. Glória a Ela Deus. não volta vazia, a palavra. Verdade, Jesus. E Gideão vai com 300 para a guerra e Deus dá vitória. E além dele com 300, sabe o que ele acha? Ele acha que vai no braço, ele acha que vai na força, ele acha que ele vai com o poder humano. Mas Deus não conta com a força do ser humano. Deus não conta com o braço do homem. Deus não conta com a sabedoria do homem. Porque, não que Deus seja fraco, mas a Bíblia até faz essa analogia, que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. É. E não que Deus seja fraco, mas quando a palavra de Deus está dizendo isso, é para mostrar que em nada o homem consegue ser superior a Deus, em nada o homem consegue Aleluia, Deus. compreender a Deus, em nada o homem consegue fazer mais do que Deus. Além de Gideão, ele com 300, ele tem que ir com uma tocha, ele tem que ir com um cântaro, ele tem que ir com uma estratégia absurda, ele tem que ir com algo que aos olhos do homem é loucura. E sempre é assim. As loucuras de Deus são mais sábias do que a sabedoria do homem. Essa é a verdade. Aí nós olhamos também Crônicas 20, segunda Crônicas 20, Josafá recebe a notícia mal, recebe o quadro ao contrário, vem os seus assessores e dizem: Josafá, os amonitas, os moabitas, da montanha de Seir, estão tudo vindo contra você. E agora, o que vai ser? Ele vai buscar a estratégia de Deus, ele vai orar, mas a estratégia que Deus dá não é muito aquilo que ele queria. Creio eu que quando ele foi orar, ele já foi orar pedindo assim: Deus, acrescenta no meu exército. Está vindo muitas nações contra mim, um exército grande e poderoso. Manda soldado, manda espada, manda carro de guerra, manda poder bélico, manda arma. E a estratégia de Deus não era essa. Verdade, Porque muitas Jesus. vezes nós pedimos algo, mas não é aquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer algo maior, algo melhor. O milagre de Deus é maior, a bênção de Deus é maior. Porque os pensamentos de Deus são maiores. Você está entendendo? Os caminhos de Deus são maiores. Glória a Ele estava falando Deus. para o povo de Israel: os meus pensamentos. E nós muitas vezes fechamos. Muitas vezes nós nos prendemos
E aí, ficamos olhando para o quadro, ficamos olhando para a situação. E Josafá, fazendo uma analogia, eu creio que ele estava orando assim: Deus, manda carro de guerra, Deus, manda arma, manda espada, manda soldado, manda alguns países para fazer aliança comigo, para que eu possa ir de encontro, para que eu possa vencer. Manda algumas cartas lá de paz. E Deus está falando para Josafá: Josafá, não é isso. Josafá, não é isso que eu quero. Josafá, não é dessa forma que eu vou fazer. Porque os meus caminhos são melhores. Os meus pensamentos são maiores. Josafá, coloca os levitas. Josafá, começa a louvar que a vitória está vindo. Começa a louvar, pastor Ricardo. Começa a louvar, glória a Deus, aleluia. Começa a louvar, mãe. Começa a louvar que a vitória está vindo. Só louva. Não precisa pedir carro de guerra, não precisa pedir arma, não precisa pedir para Deus abater, não precisa pedir. Glória a Deus. Só louve e glorifica o meu nome. Josafá, coloca os levitas na frente. Manda os levitas. As armas de guerra que você vai usar, irmão, é o louvor. As armas de guerra que você vai usar é a tua boca, para só glorificar, para exaltar, esperar bênção, esperar milagre, esperar a providência de Deus. Aleluia, Deus. Deus. Vai fazer. Josafá, não coloca a tua mão. Josafá, homem de guerra, valente, gostava de ir na espada, tinha vitória, queria ir no braço, mas Deus não queria no braço dele. Maldito homem que confia no homem, faz da sua força, do seu braço, o seu poder, a sua força. Não vai naquela força, irmão. Não vai no aleluia. Não leva tudo na coxa, não vai na tua força, não vai no teu poder, não vai no teu pensamento, não vai nas tuas estratégias. Eita, Deus tremendo, aleluia. Vai na direção que Deus der. Deus, ele vai dar a direção. Deus, ele vai mostrar o caminho. Somente glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Deus. A direção que Deus deu para Gideão era loucura. A direção que Deus deu para aquela viúva é um absurdo. Só que Deus, quando ele vem para chocar. Deus vem para confundir o homem. Teve milagres que Deus fez que até o reino é absurdo. Jesus, numa certa feita, ele cuspiu, fez lodo e passou no olho do cego. Mas era para chocar, porque as estratégias de Deus é loucura aos homens, mas é poder de Deus para quem crê, irmão. Aleluia! É verdade, Jesus. Eita, glória a Deus. Como é que você explica Jesus cuspir na língua do gado? É loucura, irmão. Jesus não precisava cuspir na língua do gado, porque teve milagre que Jesus falou: a tua palavra, Jesus, é só uma palavra, então vai estar curado. Chegava lá e estava curado. Jesus, é só a tua palavra. Vai lá que está expulso o demônio. Os discípulos se matando para expulsar o demônio. Não saía. Jesus chegou: ô geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês, vocês não vão crer. Expulsou o demônio. Então era só uma palavra, irmão. Só que eu vejo que quando Deus fazia essas loucuras, Jesus fazia essas loucuras, era para escandalizar os religiosos, era para confundir. Verdade, Jesus, glória a Deus, aleluia. Quando Jesus ele vinha. Quando ele cospe na língua daquele gado, irmão, imagina os fariseus. É, Jeová. Mas Jesus fazia coisas, tinha propósito. Tem muitos loucos fazendo coisas sem propósito, mas Jesus ele tinha um propósito. Verdade, Deus. Então nós vemos que as estratégias de Deus é loucura aos homens, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Glória a Deus, aleluia. Para aqueles que tomam posse. E Deus estava falando para o povo de Israel, porque os meus pensamentos, prestem atenção, povo. O meu pensamento, Israel, olha a nação de Israel, os meus pensamentos são maiores, são muito profundos. O salmista já dizia há milhões de anos atrás. Os caminhos de Deus são perfeitos, assim como os céus são mais altos. Aí nós vemos as estratégias. Jesus, irmão, quando ele veio, e quando Deus ele move, é para confundir mesmo o homem. Verdade.
Deus deixa, eu sempre falo, eu gosto de repetir, Deus deixa o diabo, Deus deixa o homem falar, Deus deixa a situação apertar, Deus deixa o quadro ficar ao contrário, Deus ele deixa o vento bater, mas quando Deus quer abençoar, irmão, não tem quem peça. Quando Deus quer abençoar, não tem quem peça. Eu estava falando para a pastora ontem, falando com o apóstolo quase agora ali na porta. Deus, quando Ele quer fazer as coisas, Deus ele faz. Verdade, Jesus. Eu estava essa semana com o pastor, foi para ver Deus sair de casa com o apóstolo. Aí a gente andou o dia inteiro resolvendo as coisas, não deu nem tempo. Viemos para o culto, para a campanha. Deus moveu, Deus curou, Deus fez cura interior aqui, Deus moveu. Deus Verdade, fez Jesus. tremendo. Quando eu cheguei em casa, irmão, o WhatsApp não estava parando de tocar. Porque todos que eu tinha saído para a rua foi tudo embora. E ainda faltou. Eita glória. Mas quando Deus ele quer fazer, Deus ele faz. Tem uma macumbeira lá perto da onde a mãe da Mayara mora, que ela já fez trabalho para acabar com o meu ministério, já fez trabalho para acabar o nosso relacionamento, já foram nela fazer consulta para ver se acabava com o nosso casamento. E esses dias ele encontrou a Mayara e falou: você lembra de mim? A Mayara até ficou assustada. A Mayara falou: eu lembro. E ela já estava até toda torta. Ela foi lá dentro, pegou 50 reais e abençoou a Mayara. Eita glória, aleluia. Deus ele faz. Quando ela me contou, nem eu acreditei. Tinha no lagar. Maria no trigo. Quem tirou ele de lá foi quem? Foi Deus, irmão. Nós não estávamos no mundo. Nós não estávamos aí bagunçando, rolando, deitando, o diabo montando. Não estava lá. Quem tirou e colocou a gente aqui não foi Deus? Então é Deus falando assim: eu que vou lá, eu dei a palavra. A minha palavra não voltará vazia. Aleluia, Deus. Ela produzirá. Ela não voltará para mim vazia. Não, é o próprio Deus falando, você não está entendendo, é o Deus, é onipotente, é onipresente. Aleluia! Eita Deus tremendo! É o que é o que sempre será, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Glória é a Deus! É o Deus forte, é o príncipe da paz que está te falando. Aleluia, A minha Deus! palavra, se fosse eu falando, você podia desconfiar, mas é Deus, é a minha palavra que está dizendo aqui.